Queria agradecer muitíssimo a professora Thaís Guimarães, que é a presidente da CCIH, da Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, e também do servidor estadual. É a vice-presidente da APECI, e é professora da pós-graduação do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também ao professor André Dói, que é professor da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, é coordenador e médico do Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular do Hospital Albert Einstein, e é também, atualmente, uma das pessoas responsáveis pelo BR-CASH, né, André? Me corrija se eu falei alguma besteira, né? Essa noite, então, nós temos aqui o nosso compromisso educacional da Sociedade Paulista de Infectologia, e nós vamos, então, falar sobre pneumologia na Covid-19, diagnóstico e experiência, e também do uso da procalcitonina. Começamos a nossa jornada educativa com o professor André Dói, que vai falar sobre diagnóstico, e a seguir a professora Thaís Guimarães sobre o uso da procalcitonina. Então, cada professor tem 30 minutos e os participantes podem mandar perguntas, que depois a gente vai ler as perguntas, tá? É uma coisa bem informal, é mais um bate-papo. Então, obrigada, e começamos com a professora Thaís. Então, Silvia, né, e a organização da SPI, eu agradeço o convite de todos aí, por poder ter a oportunidade de falar hoje. E eu vou conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da Covid-19, tá? Eu vou focar principalmente nos métodos moleculares, né, que nós temos utilizado, então vou dar uma abordagem geral. E depois eu vou falar um pouquinho de painéis sindrômicos, né, que é uma coisa que está muito na moda. A gente utiliza muito aqui esses painéis sindrômicos aqui no Einstein, e eu queria mostrar um pouquinho dos dados que a gente tem levantado e tem estudado aqui, utilizando o painel sindrômico, principalmente nas infecções respiratórias. Vamos lá. Então, né, a gente vai falar um pouquinho de coronavírus, vou dar uma introdução muito breve aqui, né, então, coronavírus engloba, né, todo um grupo de vírus, né, causadores de, até então, causadores de resfriados, a maioria causadores de resfriados comuns, né, porém, ocasionalmente, alguns isolados de coronavírus causando doenças mais graves, né, pacientes com síndrome respiratória aguda grave, como o primeiro SARS-CoV-1 em 2002, descrito lá na China, e agora, desse surto agora do SARS-CoV-2, surto de 2019. Então, toda essa família aqui de coronavírus são vírus RNA de fita positiva, vírus envelopados, eles têm aqui um envelope, né, com spikes, né, ele fica em formato de coroa mesmo, de onde advém esse nome aí, coronavírus, e é capaz de refazer várias recombinações, apresentando diversidade antigênica aí para o hospedeiro, em relação ao hospedeiro. A replicação dele ocorre de 33 a 35 graus de preferência, né, e tem um tropismo importante pela via aérea superior. A transmissão é com gotículas, né, embora muitos estudos também tenham evidenciado, principalmente nesse surto aqui na Covid-19, transmissão por aerossol. Então, aqui é a estrutura do vírus, né, microscopia eletrônica aqui à nossa direita, né, e a estrutura aqui um esquema representativo, né, esse esquema representativo aqui é do SARS-CoV-2, né, causador da síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus. Então, essa pandemia começou lá em 2019, não vou ficar me atendo muito a isso, e é o causador da Covid-19. Então, em relação, né, à possível etiologia do SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, tem uma origem lá,
né, em morcegos, porém ainda não se descobriu, né, quem foi o hospedeiro intermediário aqui, né, que passou efetivamente a infecção aos humanos. A gente sabe que o SARS-CoV-1, né, a gente tem como hospedeiro intermediário aqui, um hospedeiro aqui, a civeta, e aqui do MERS-CoV, que é um coronavírus lá do Oriente Médio, né, o camelo. Então, em algum momento, né, esses vírus eles passam de um animal para o outro, e quando acabam sendo transmitidos para a espécie humana e sendo transmitido para outros humanos, né, esses vírus que são maiores de gravidade causam realmente essas doenças muito graves. Então, vou falar mais aqui do SARS-CoV-2, né, que a gente tem mais experiência. Todos os coronavírus aqui, né, tanto o MERS-CoV, SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-1, né, tem um tropismo aí, principalmente pelo trato respiratório, mas a gente sabe que outros órgãos podem ser afetados, né, outros órgãos que têm esse receptor ACE2+, né, que pode também, eventualmente, ser alvos, né, de tropismo pelos coronavírus. Então, tem lá o coronavírus, né, que inicialmente lá em 2019 se aventou, né, que ele surgiu lá nos mercados livres de Wuhan, embora essa procedência, essa origem ainda tenha sido estudada, né, os pesquisadores ainda estão investigando, e o coronavírus aqui, ele faz parte dessa grande família aqui, coronavírus. Tá? A gente tem 3 gêneros mais importantes: alfa-coronavírus, beta-coronavírus e os gama-coronavírus. Então, o SARS-CoV-2, né, ele está aqui no grupo aqui do gênero beta-coronavírus, né? Como a gente pode ver, tem vários outros coronavírus que, por exemplo, o coronavírus aqui, o alfa coronavírus 229 e o NL63, né, que já circulavam causando resfriados comuns em vários países, inclusive no Brasil. Então, esses tipos de coronavírus nós já temos aqui evidência, né, e temos até testes moleculares que evidenciam a presença desses vírus aqui há bastante tempo, mas realmente aumento dos casos aqui causadores pelo SARS-CoV-1 ocorreu aqui no Brasil, principalmente a partir do mês de fevereiro, final de fevereiro, né, de 2020 aqui no Brasil. Essa aqui é a estrutura molecular, né, do coronavírus. Eu só coloco esse slide aqui porque para a gente falar de detecção molecular, né, nós precisamos entender um pouquinho da composição genética do coronavírus, né? Muitos desses alvos genéticos que a gente vê aqui são utilizados na indústria diagnóstica. Então, nós temos kits que utilizam, né, o GNN, alguns que utilizam a combinação de GNN com GNE, outros que utilizam o GNORF com GNE e assim por diante. Então, temos vários fabricantes, né, diferentes que foram desenvolvendo kits ao longo dessa pandemia, utilizando alvos também diferentes. Então, basicamente, né, quando a gente vai falar de diagnósticos de infecções respiratórias virais, né, incluindo aqui as infecções pelo coronavírus, né, a gente tem os métodos que vão detectar a presença do vírus, que geralmente a gente trabalha muito com os métodos moleculares, porém, os antígenos, né, que já eram utilizados, né, para detecção, para o diagnóstico lá para influenza A e B, também emergiram com bastante força aqui, né, os testes de antígeno para detecção do SARS-CoV-2. Então, desde o começo da pandemia, nós temos lá disponíveis para detecção do vírus nas amostras do trato respiratório, os testes moleculares, que são os mais sensíveis, e os testes de antígenos, que são um pouco menos sensíveis. As culturas a gente não faz em laboratório de rotina, né, ficam limitados a laboratório de pesquisa, porque a gente precisa de um nível de biossegurança nível 3, que usualmente laboratórios de rotina não possuem. E aí a gente tem lá os métodos sorológicos, né, que avaliam lá a exposição prévia ao vírus. Então, vou me ater aqui mais ao diagnóstico molecular. Então, para o diagnóstico molecular, os materiais clínicos mais utilizados são os materiais clínicos do trato respiratório. Então, inicialmente, preconizados, né, o swab nasal, né, o swab de nasofaringe, né, que é aquele swab que a gente coleta da região de nasofaringe, um swab bem fininho, e quando a gente
coloca assim em direção à fossa nasal anterior, ele dobra, então por isso que é o de nasofaringe, tá? Em muitos locais eles acabam utilizando a combinação de 3 swabs, porque no começo da pandemia nós tivemos muita falta de material, né? Então o swab mais fininho, que era o mais utilizado, teve que ser substituído por outras alternativas. Então, uma das alternativas é utilizar 3 swabs, né, narina direita e esquerda, e orofaringe. Esses 3 sítios são os mais utilizados. A saliva é um material que recentemente tem sido mais utilizada, ela já foi validada desde o ano passado por vários laboratórios, mas a partir da metade do ano de 2020, a saliva ela vem sendo mais utilizada por ser menos invasiva. Secreção traqueal e lavado broncoalveolar também são amostras validadas, né, e bem representativas para diagnóstico do molecular da COVID-19. Outros materiais não validados, usualmente, né, são as fezes. Então, a gente tem, não é muito comum, mas nós já tivemos casos aqui na instituição de um paciente, por exemplo, que fez uma COVID-19 e não tinha a eliminação do vírus no trato respiratório superior, e nem trato respiratório inferior também, né, coletou secreção traqueal e não tinha. Mas, embora a gente conseguiu recuperar esses vírus nas fezes. Em líquor, né, alguns estudos, né, relatam lá o isolamento, né, a detecção molecular do RNA viral em amostras de líquor, mas realmente são materiais não validados na rotina. O primeiro protocolo a ser utilizado, molecular a ser utilizado aqui pelos laboratórios, né, foram protocolos in-house, né, desenvolvidos pelos próprios laboratórios, e nós utilizamos aqui esse protocolo de Charité desenvolvido na Alemanha, que é utilizado em muitos laboratórios, inclusive os laboratórios de referência aqui da cidade de São Paulo. Esse aqui é o protocolo de Charité, né, um protocolo que foi o primeiro protocolo que nós validamos aqui para uso no laboratório, e esse protocolo aqui, ele utilizava como alvo genético 2 alvos, né, o GNE e o RDRP aqui no GNORF, da porção RDRP no GNORF. Aqui, né, um slide do primeiro caso lá em fevereiro de 2020, né, nós já vínhamos fazendo o PCR, já tínhamos padronizado o PCR, né, a equipe aqui do João Renato já tinha padronizado os PCRs desde lá de janeiro, fevereiro, já vinha desenvolvendo isso, e aí, em fevereiro de 2009, nós detectamos o primeiro caso aqui de um paciente que vinha da Itália, tá, um brasileiro que vinha da Itália. Com o tempo, né, aumento do volume de exames, nós fomos melhorando, né, o diagnóstico, novas plataformas foram desenvolvidas, então plataformas geralmente mais rápidas, mais automatizadas, que diminuem o risco de contaminação das amostras. Então a gente sabe que quando a gente trabalha com biologia molecular, um pequeno fragmento de RNA contaminando a amostra, ele pode amplificar e dar resultados falsos positivos. Então, a gente tenta trabalhar com plataformas mais automatizadas, principalmente para quem trabalha com grandes volumes, né, faz grande quantidade, para realmente diminuir manipulação, diminuir contaminação e também facilitar o trabalho para liberar os resultados em menor tempo. E junto com essas plataformas únicas, né, totalmente automatizadas, plataformas rápidas, moleculares rápidas, que já vinham sendo utilizadas, né, como aqui o BioFire, que faz um painel molecular que nós já utilizamos anteriormente, antes da COVID-19, para outros vírus respiratórios, ou a plataforma GeneXpert, que a gente já utiliza, né, bem conhecidamente para MTB, tinha para influenza A, vírus essencial respiratório, influenza B, também foram desenvolvidos kits para detecção do SARS-CoV-2 nessas plataformas rápidas. Então, essa plataforma aqui, elas conseguem liberar o resultado em 1 hora, até um pouco menos de 1 hora, o que realmente agiliza lá o nosso diagnóstico para o paciente que está mais grave ou para o paciente que tem pressa no diagnóstico, né? Então, tem várias plataformas automatizadas totais, a gente utiliza a plataforma da Roche, né? Plataformas manuais que também eventualmente já foram utilizadas,
E um grande ganho aqui com as plataformas rápidas moleculares, tá? Então, a gente enfrentou um grande problema no início da pandemia, até em dezembro do ano passado, com restrição de insumos, então era um mundo inteiro comprando insumos, e nem sempre esses insumos chegavam no Brasil. Então, nós tivemos que desenvolver vários métodos, aí tentar trabalhar com vários métodos para tentar suprir essas necessidades. Então, basicamente, a gente trabalha com 3 linhas aqui, né? Uma linha de grande volume, que a gente faz no núcleo, geralmente para grandes quantidades, né? Uma linha de volume médio, que a gente deixa para PA, né, pronto atendimento, colaboradores, pacientes internados, e um pequeno volume pela restrição de insumos, né, para pacientes cirúrgicos graves e emergências, nas quais a gente precisa ter resultado num curto período de tempo. Tá? Então, as plataformas, né, manuais e automatizadas, né, a gente tem plataforma automatizada que até faz em 2 horas e meia, mas em média eles fazem de 4 a 6 horas, né, a plataforma manual também, e essas plataformas rápidas, geralmente, o resultado é liberado em menos de 1 hora, tá? Além das plataformas moleculares, né, que foram sendo desenvolvidos também, a gente também tem plataformas que utilizam lá sequenciamento de nova geração, né, para realização e detecção de vários tipos de vírus. Então, a gente utiliza aqui a plataforma Illumina, né, onde foi desenvolvido um exame que a gente acabou chamando de viroma, né? O que esse viroma faz? Ele é capaz de detectar todos os vírus RNA presentes na amostra. Então, ele funciona muito mais que um painel, né? Ou muito mais que um PCR que utiliza 1 ou 2 alvos, porque basicamente eu tento pescar lá todos os vírus que estão presentes numa amostra, os vírus RNA, por exemplo, que estão presentes nessa amostra. São abordagens, né, que a gente pode chamar de metagenômica, né? Que realmente a gente tenta recuperar um maior número de patógenos, e nessa abordagem aqui, a gente acaba conseguindo recuperar até patógenos que não, para os quais a gente não tem um ensaio já realizado, né, com um PCR, por exemplo. Então, assim que foi feito, né, o diagnóstico do SARS-CoV-2, né, então o PCR para os demais coronavírus, né, foram negativos, e pela técnica de sequência de metagenômica, viram que tinha um vírus sequenciado lá nas amostras, que era um vírus diferente, né, dos outros coronavírus, e aí que acabou sendo descoberto, né, que era uma nova cepa de coronavírus. Ok? Então, por essa técnica de viroma, né, utilizando equipamentos de sequenciamento, né, com alta capacidade de sequenciar grandes fragmentos de grandes genes, né, grandes fragmentos de DNA, e técnicas de bioinformática, a gente tem conseguido evoluir muito aqui para o diagnóstico de até infecções desconhecidas. Então, esse aqui é o viroma realizado naquele primeiro paciente que vocês viram lá, que teve um PCR positivo, foi, né, realmente confirmado com o sequenciamento de nova geração da amostra, uma grande quantidade aqui desculpa, acho que não está aqui, está trocado esse slide, do SARS-CoV-2. Aqui é uma amostra aqui de um paciente com coronavírus 229E, tá? Mas foi assim que a gente confirmou o nosso primeiro PCR. Então, vou falar um pouquinho aqui de plataforma rápida, tá? Essas plataformas rápidas, elas auxiliam muito no diagnóstico rápido aqui das infecções virais. Então, primeiro falar aqui da plataforma Cepheid de Inexpert, né? Essa plataforma aqui já é utilizada para pesquisa molecular de micobactéria e tuberculose em amostras, ou para influenza A, influenza B e VSR, também foi adaptada aqui para a busca, né, para pesquisa do material genético do SARS-CoV-2. Então, dentro desse cartucho é realizada a extração da amostra, amplificação do material genético e detecção do material. Então, temos o equipamento aqui em diversos tamanhos, né? Um módulo de 4, um módulo de 16 e aqui o módulo de 80 amostras. Então, aqui nesse módulo, a gente consegue colocar 80 cartuchos desses, e cada cartucho corre num período
de 40 minutos. Então, foi um grande ganho, né, para conseguir volume, né, para conseguir fazer muitos pacientes em um intervalo curto de tempo. Então, principalmente pacientes graves, pacientes de emergência, pronto-socorro, e pacientes que, né, porventura tem que entrar no centro cirúrgico, a gente precisa fazer excluir que tenha SARS-CoV-2, é importante, foi muito importante usar essa ferramenta aqui do teste molecular rápido. Então, aqui é o cartuchinho, né? Um cartucho bem simples de ser manipulado, não precisa de grande expertise ou muito trabalho, né? Para a realização do teste, e também o manuseio é muito rápido, né? Não tem grandes manuseios, o que diminui um pouquinho o risco de contaminação da amostra. Então, a amostra é coletada em swab, né, ela é eluída aqui numa solução, e essa solução é colocada aqui dentro do cartucho. E em 40 minutos, o resultado ele é liberado. Bom, além desses métodos tradicionais moleculares, né, e desse teste que eu acabei de mostrar aqui, que é o DNXpert, nós também temos trabalhado com outros métodos moleculares, tá? Métodos também rápidos, métodos alternativos. E um método que tem se falado muito, tá, é o LAMP e o NIR, tá, que são métodos moleculares que não usam ciclagem de temperatura. Então, a gente fala que são métodos de amplificação isotérmica do material genético. Nesses métodos, então, a gente não tem ciclagem da temperatura, mas a gente tem amplificação do material genético. Então, a gente pode falar que é um método molecular, tá? Qual que é a vantagem? É um menor tempo na liberação. Então, esse equipamento aqui é um equipamento que chama Edinal da Abbott. É um equipamento que ele faz o teste em 20 minutos, tá? Então, a gente vai vai diminuindo o tempo, né? Então, 6 horas, 2 horas e meia, 40 minutos, e aqui a gente está falando de 20 minutos, né? Então, ele libera uma amostra positiva ou negativa em 20 minutos. Então, também é coletado um swab, o swab é colocado aqui dentro, junto com o reagente de um tampão, né, dentro desses cartuchos, e dentro desse equipamento aqui, o que é realizada, né? É realizada uma amplificação isotérmica, sem variação de temperatura, na qual, através de DNA polimerase, a gente amplifica o material genético, né, o RNA do vírus. A gente faz primeiro um RT-PCR para transformar o RNA do vírus em DNA, e depois faz aqui a amplificação desse material genético. A aferição, né, da positividade ou não é feito de maneira colorimétrica. Então, ele faz aqui, ó, acho que a gente consegue ver nessa foto, né, que a detecção, ela não é feita através de emissão de pode ser feita através de emissão de fluorescência, mas no caso desse método aqui, é feito através de alteração de pH. Então, quando eu tenho amplificação do material genético, eu mudo o pH desse meio, então ele passa aqui de rosinha para amarelo, e quando ele passa de rosinha para amarelo, eu considero essa amostra positiva, tá? Esses equipamentos são validados sempre frente a testes moleculares, porque testes moleculares são considerados padrões de referência. Então, aqui essa fotinha é só para realmente mostrar, né, que teve amplificação aqui, que essas amostras que são positivas têm amplificação de material genético. Tá? O que os estudos mostram, né, que quando a gente compara esses testes, né, de amplificação isotérmica com outros testes, né, como aquele DNXpert lá de trás, ou até plataformas maiores como a Roche, a gente tem uma concordância geral, né, para os positivos de 73,9%, quando a gente compara a Edinal com a Roche, menor que a sensibilidade aqui, né, a sensibilidade do DNXpert. Para os resultados negativos, né, o Edinal tem uma concordância, taxa de concordância maior do que o DNXpert. O que a gente viu, né, nos trabalhos, e a gente viu aqui também no hospital, que amostras né, que positivam com CT até 30, a gente vê 100% de concordância, mas amostras com menores quantidades de vírus, né, representadas por amostras que positivam, né, em ciclos maiores pela reação de PCR, aí com certeza a sensibilidade desses testes de amplificação isotérmica cai um pouco, para 73%. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui, né? Amostras negativas, um alto grau de concordância, CTs entre 20 a 30 também é uma concordância muito boa, mas a concordância, ela começa a enfraquecer aqui quando a gente tem CTs mais altos, CTs de 30 a 40. Tá, que são que a gente considera CTs altos ou baixa quantidade de vírus nas amostras, tá?
Então, aqui é o mesmo esquema representativo da figura anterior. Aqui é o nosso início da validação, nós depois amplificamos essa validação, mas nossos resultados não mudaram muito, tá? Quando a gente pega CT abaixo de 35, a sensibilidade do teste de amplificação de isotérmica foi de 87,5%, né? Com uma acurácia de 94,4%, mas quando a gente pega amostras com todos os CTs, até os CTs mais altos, aí a sensibilidade cai. Tá? Então, realmente, a capacidade de detectar o vírus, ela é um pouco menor nesses testes de amplificação isotérmica, tá? E aí eu fui pegar as amostras aqui do PA, que nós tínhamos, qual era o CT, o que eu ia perder, tá? Então, de todos os pacientes aqui que eu peguei um mês de PA, né, que tinham COVID, basicamente eu ia perder essa população aqui. Tá? Então, toda essa população aqui eu ia conseguir resgatar como positiva, então teoricamente, poderia usar esse teste, né, em pacientes sintomáticos, ele é um teste muito bom para eu fazer um teste de triagem, para falar se o paciente tem ou não COVID, tá bom? Bom, o que a gente tem além disso, né? Queria encerrar aqui, né? Vou encerrar falando desses métodos, dos métodos que são baseados em testes moleculares também, mas que eles trazem uma informação para a gente de outros vírus. Então, a plataforma que nós utilizamos aqui para detecção, né? Que é um painel molecular, que é um PCR, que a gente fala que é uma PCR com múltiplos alvos, né? Para detecção de múltiplos alvos, é o BioFire Film Array, tá? Comercializado aqui pela BioMRE, e é interessante que a gente sempre usou, né, o BioFire para detecção de vírus respiratórios, né, de outros vírus respiratórios, né, antes dessa pandemia, e depois dessa pandemia foi incluído o alvo a mais, né, um alvo a mais que é o SARS-CoV-2 nesses painéis. Então, quais vírus que a gente podia detectar no painel antigo, tá? Todos esses vírus aqui, com exceção do SARS-CoV-2. Então, a gente tinha adenovírus, a gente conseguia detectar 4 tipos de coronavírus, metapneumovírus, rinovírus, os influenza todos, para influenza de 1 a 4, vírus social respiratório. E, além disso, né, 4 bactérias, Bordetella pertussis e Parapertussis, Chlamydia pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae. E posteriormente aqui, esse ano nós introduzimos, mas desde o ano passado já tinha esse painel no mercado, o painel com alvo a mais, né, porque aí nos ajuda, né, no diagnóstico aqui da COVID-19. Então, os painéis moleculares, eles são muito fáceis de manusear, então aqui um esquema representativo do BioFire, o painel é bem pequeno, o equipamento é bem pequeno, tamanho menor que uma impressora, e nós utilizamos cartuchos, tá? Nesse cartucho a gente inocula a amostra com tampão, a gente faz uma reação de extração, né, que a gente separa realmente o que é material genético de material genético dos agentes que a gente busca de resto, né, de material genético, por exemplo, humano. Então, esse processo de extração, você faz a separação, tem uma etapa de 2 PCRs, né, de amplificações de regiões maiores, né, de genes virais ou bacterianos, e depois a detecção desses múltiplos alvos, ela ocorre com a relação de microarray. Então, o que acontece? Nesse cartucho aqui, nessa parte aqui do microarray, cada pocinho, ele gruda um alvo específico do material amplificado nessa etapa aqui em rosa. Tá? Então, por exemplo, SARS-CoV-2 tem um pocinho que vai grudar, né, o material amplificado, se tiver o SARS-CoV-2 na amostra, que amplificou nessa etapa aqui em rosa. Tá? Então, ele é muito fácil de manusear, contamina pouco, né? Então, é óbvio que a gente sempre tem que tomar o cuidado com a limpeza do fluxo, o cuidado com a amostra, principalmente se eu tenho uma amostra muito positiva, tem que tomar cuidado para não contaminar as demais, né? Respingo de gotículas, principalmente, mas é uma plataforma relativamente muito fácil. Tá? Então, o que a gente tem disponível? Essas plataformas que a gente coloca cartucho por cartucho. Então, cada cartucho vai ficar nesse equipamento aqui por 1 hora. Então, tempo de liberação do resultado em 1 hora. E aqui a gente tem uma torre, né, que é o torch que a gente consegue colocar também várias amostras aqui, né, até 12 amostras por vez, né, e cada amostra lá demora 1 hora para a gente ter o resultado final. Tá? Então, tem 2 minutos de preparo, é muito simples, né? A gente coloca lá o tampão aqui nessa ponta. Tá? Esse aqui é um exemplo de painel de hemocultura, mas poderia ser um swab nasal, por exemplo. Tá? A gente agita
a amostra, coloca aqui dentro, e depois, né, que esse é o desenho representativo, e a gente coloca lá o cartucho dentro do equipamento. Então, lá no equipamento, o que vai acontecer? A gente vai ter lá a etapa de extração da amostra em roxo, vai ter duas, aqui, né, nessas duas primeiras etapas. Duas etapas, as etapas de PCR, de amplificação, né, de fragmentos maiores, né, dos alvos detectados, e posteriormente a gente tem a etapa do microarray, em que né, cada casela dessa daqui vai acender para alvos específicos, tá? Dos genes amplificados posteriormente. Então, a gente tem uma gama de painéis que podem ser utilizados, né? Eu vou falar mais aqui do painel respiratório, mas também tem um painel para hemocultura, um painel para patógenos gastrointestinais, né? Investigação de diarreias bacterianas e virais. O painel de meningocefalites, que também detecta vírus, bactérias e o criptococcus. E o painel também recém-lançado, que é um painel de trato respiratório inferior, né, que aí ele é bem utilizado, que a gente chamou aqui de painel pneumonia, para detectar, além de vírus, né, e aquelas bactérias mais comumente causadoras de infecções comunitárias, também bactérias relacionadas a infecções relacionadas à ciência da saúde, como pseudomonas, estafilococcus aureus, entre outros. Então, o primeiro painel BioFire que nós já utilizávamos, né, esse painel aqui, não tinha o SARS-CoV-2, mas tinham 4 tipos de coronavírus. Então, era muito comum as pessoas ligarem desesperadas aqui, achando que estava com coronavírus, pelo SARS-CoV-2, porque tinha dado positivo para um desses coronavírus, né? Então, até a gente explicar que esse coronavírus não era o SARS-CoV-2, a pessoa já tinha passado por maus bocados, porque ficavam, né, até médicos ficavam com dúvidas, né, porque realmente o nome aqui, né, são vírus da mesma família. Aqui é uma distribuição que eu fiz, que eu peguei dos anos de 2017, 18, 19 e 20, né, de todos os vírus de cada ano, aqui em roxinho 2020, verdinho 2019, vermelho 2018 e azul 2017. Então, esmagadoramente, né, muito mais, a gente tem muito rinovírus enterovírus, e esse padrão tem se repetido aqui em 2021, seguido pelo vírus essencial respiratório, muito comum em crianças, tá? Depois, a gente tem lá os influenzas, e se a gente for reparar aqui, né, tudo bem que isso aqui é um número absoluto, no ano de 2020, né, a gente teve muito mais exames sendo solicitados. Então, talvez esse maior número aqui seja pelo maior número de exames solicitados, né, porque por conta dessa pandemia as pessoas ficavam mais preocupadas e os médicos pediam mais painel respiratório. Tá? Então, nessa época não tinha ainda o SARS-CoV-2. Então, a gente tem aqui um número maior tanto de influenza H1N1, influenza B. Influenza A teve muito pouco, tá? A gente teve muito pouco de influenza A. Foi um dos anos que a gente teve muito pouco influenza A mesmo, tá? E aqui os outros coronavírus, que eles aparecem, né? Eles são causadores, né, de resfriados comuns, né, de outras infecções respiratórias também, tá? Então, aqui por porcentagem, né? Então, aqui os vírus, e aqui, né, de novo, em roxo 2020, verde 2019, vermelho 2018 e azul 2017. E realmente que a gente vê muito, né, vírus, rinovírus, né, vírus essencial respiratória, para influenza. E o que eu fiz com esses dados, né? Porque eu falei assim, bom, as pessoas pediram mais painel em 2020. Então, talvez esse dado vai dar um dado que vai ser meio, né, vai ser meio desviado. Aí, o que eu fiz? Eu calculei um racional, que eu fiz uma razão pelo total de números solicitados. Tá? E aí a gente vê realmente que, mesmo quando eu faço razão, né, pelo total de exames solicitados, tanto como positivos como negativos, né, que aí eu vou ter um número mais aproximado, se mantém, né, o rinovírus como principal agente isolado durante essa pandemia, depois vírus essencial respiratório, influenza B, H1N1, mas no influenza A, realmente a gente vê que nos anos de 2017 e 2018 a gente tinha mais, aí diminuiu um pouquinho aqui em 2019, mas ele não chegou a ficar tão alto como lá no ano de 2017,
tá? E a gente vê também que realmente é um aumento aqui, né? Por mais que tenham sido solicitados mais exames, um aumento importante aqui é uma frequência maior, né? Não é um aumento, uma frequência maior de influenza B, tá? E do influenza A H1N1. Né? Nós estamos explorando um pouco mais esse dado aqui, embora a gente vai tentar fazer uma publicação aqui com essa frequência de vírus durante a pandemia, tá? O que aconteceu aqui durante a pandemia? Posteriormente, mais no final do ano, foi lançado um painel com o SARS-CoV-2. Então, esses dados eu ainda estou analisando. Então, desde fevereiro, 19 de fevereiro, começamos a fazer o painel respiratório mais SARS-CoV-2. E aí que eu observei 20% de co-infecção em geral, né, mais de um vírus. Então, o mais frequente é você ter, sei lá, vírus essencial, rinovírus com coronavírus. Então, 20% tem mais de um vírus na amostra, dois ou mais. E 8%, né, de todos os painéis que eu fiz, né, que são positivos, 8% dos positivos, a gente observa com infecção do SARS-CoV-2 com outros vírus, tá? Especialmente na população pediátrica, nós temos visto muita com infecção SARS-CoV-2 com sincicial respiratório ou com rinovírus. Outro painel que também nós temos utilizado aqui, também é o painel pneumonia, tá? Que é aquele painel que eu comentei para vocês, que além de pesquisar os vírus, a gente consegue pesquisar uma gama de bactérias aqui, causadoras de pneumonia, né? E também pneumonia aqui relacionada à assistência à saúde. Então, a gente tem a Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. E esses testes aqui, eles são padronizados, né, para lavado broncoalveolar e para a secreção traqueal. E é muito bacana que ele te dá uma semi-quantificação. Então, nós fizemos, né, baseado na quantificação do lavado e do aspirado traqueal, uma validação comparando a quantidade de patógeno que ele encontra na amostra, que ele dá por bins, né, uma quantificação um pouquinho diferente. Não é uma contagem de colônias por ml, mas é por bins. Então, ele estima lá a quantidade por bin, né, comparando com a contagem de colônias por ml. Então, no caso das bactérias, né, isso é muito importante porque a gente sabe que às vezes a contagem de colônias num lavado broncoalveolar, ele vai te ajudar a sugerir se esse patógeno é mais representativo de uma colonização, de uma infecção. E além disso, né, também pega bactérias atípicas. Legionela foi um grande ganho, né, porque cultura de legionela é muito difícil e é difícil cultivar legionela. E além disso, também faz pesquisa de alguns genes de resistência, tá? KPCNDM, OXA48, VIN, IMP, que são as carbapenemases mais importantes, MEC-A, MEC-C, né, para resistência à meticilina, e para as bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, a detecção do gene BLA-CTXN. Porém, quando ele acende positividade aqui em um desses genes de resistência, a gente não consegue saber de qual bactéria que é. A gente sabe que está positivo na amostra. Então, estamos ainda trabalhando com esse painel, avaliando e tentando estudar um pouco mais a correlação desse painel junto com o lavado, mas a validação foi feita e a gente teve uma boa correlação clínico-laboratorial, o painel foi validado. Então, a gente tem vários trabalhos, né, que comparam, né, por exemplo, o BioFire, FilmArray, pneumonia, né, com métodos diagnósticos de rotina e potencial impacto, né, quando a gente vai fazer stewardship de antimicrobianos. Então, aqui, ó, o número total de lavados broncoalveolares, 259, né, com alvos bacterianos detectados. Opa, aqui, ó, pronto, voltou? Voltou. Então, a detecção foi de 63% maior no painel pneumonia, em detrimento dos testes convencionais, tá? E 94,8% maior se a gente considerar o patógeno individualmente, tá? Então, realmente, ele tem um poder, né, uma sensibilidade maior para a detecção dos patógenos.
Em relação aos vírus, né, somente 20% das amostras com o vírus detectado no painel pneumonia tinham solicitação de vírus no fluxo clássico. Então, a gente deixaria de detectar os vírus, né, por exemplo. Então, assim, se eu tenho lá uma pneumonia, suspeitando, não sei se é viral bacteriana. Então, no painel, a gente conseguiu ver que somente 23%, 9% das amostras com vírus detectado no painel tinham solicitação, né, para vírus no clássico. Então, você mata dois coelhos numa cajadada só. Então, em um painel você consegue detectar tanto vírus quanto bactéria e fazer essa diferenciação, o que vai ser muito importante lá na hora de racionalizar, né, ou fazer lá o stewardship e no uso, né, racional de antimicrobianos, ok? E os targets de resistência aqui, né, que podem ser detectados, comparados, né, com os perfis de sensibilidade. Isso a gente está estudando ainda, porque às vezes a gente não tem eles detectado, mas a gente observa lá a presença de carbapenemase, que é o que mais nos preocupa. Tá? Passando rapidamente, terminando aqui minha apresentação, painel sepse, tá? Que já existia, female rate sepse, o painel gastrointestinal também, que tem sido bem solicitado, e o gastrointestinal, e o painel de meningites também, né, que é um painel bem interessante, faz o diagnóstico sindrômico lá das principais meningites, sejam meningites virais, bacterianas, ou a meningite por criptococcus, Neoformam Cryptococcus gat. Bom, espero que eu tenha conseguido dar um overview aqui dos métodos e queria agradecer novamente a SPI e a doutora Silvia pelo convite e muito obrigado e fica aqui meu e-mail se vocês tiverem interesse para qualquer dúvidas ou quiser vir conhecer o laboratório, estamos aqui abertos à disposição. Obrigado a todos e boa noite. Obrigada, André. Depois nós temos as perguntas. Vou passar então para a professora Thais Guimarães, que vai falar então agora do uso da procalcitonina durante a pandemia da Covid-19. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite também da diretoria da SPI para poder estar participando dessa terça na SPI com vocês. Obrigada, Silvia. Obrigada, André. E eu vou falar para vocês, então, a respeito da experiência do uso da procalcitonina. Tá ok aí, Randolfo? Positivo, doutora, pode continuar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Não tenho conflito de interesse para essa aula, e a agenda que eu preparei para discutir com vocês é, primeiramente, o que é a procalcitonina e para que ela serve. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dos estudos com a procalcitonina, onde ela já foi estudada. Terceira parte, procalcitonina na COVID, será que ela ajuda e o que a gente tem de dados disponíveis na literatura? E a última parte, a nossa experiência no Instituto Central do HC com relação ao uso da procalcitonina no COVID 2019. Então, começando aqui, o que é a procalcitonina e para que ela serve? Um breve histórico aqui dessa proteína, ela consiste de uma proteína de 116 aminoácidos, que, na verdade, é um peptídeo precursor da calcitonina. Então, a calcitonina ela é biosintetizada como procalcitonina, que, sob condições normais, é encontrada em valores muito baixos no sangue humano, com dosagens abaixo de 0,1 nanogramas por mililitros. Então, primeiramente, ela foi descrita como um marcador de infecção bacteriana em 1993. Aonde foi visto que altas concentrações da procalcitonina detectadas em sangue de pacientes com doenças que eram extratiroidianas. Então, esse primeiro trabalho de 1993, utilizando-se um ensaio monoclonal radioativo, os investigadores mediram concentrações séricas da procalcitonina em 79 crianças com infecções bacterianas e virais. E eles viram que quando os pacientes tinham infecções bacterianas, os níveis de procalcitonina sérica variavam entre 6 e 53,
e quando os pacientes tinham infecções virais, esses níveis variavam de 0,1 até 1,5. E também foi observado que os níveis da procalcitonina caíam após a administração de antimicrobianos para essas crianças. Depois disso, em 1994, investigadores viram que níveis de procalcitonina aumentavam em relação à resposta à infecção bacteriana. Então, esse trabalho aqui um dos trabalhos de 1994, acredite se quiserem, mas eles fizeram isso, eles injetaram endotoxinas em voluntários sadios e mediram os níveis séricos de procalcitonina. E eles viram que a procalcitonina era detectável no sangue desses voluntários sadios após 4 horas da administração da endotoxina. Viram que o pico da procalcitonina se dava em 6 horas após essa administração e que o platô, então, durava em torno de 8 a 24 horas, depois o nível poderia se manter estável. Então, daí surgiu, então, o interesse da procalcitonina como um marcador de potencial infecção bacteriana, então, tanto para detectar a presença de uma infecção bacteriana, quanto para detectar se essa infecção bacteriana estava melhorando, ou até mesmo para ver se essa infecção bacteriana estava sendo erradicada. E, obviamente, como todo biomarcador, ele tem sido extensamente estudado também como um preditor de mortalidade, e a parte que mais nos interessa para os infectologistas é como ele pode nos ajudar para guiar a antibiótico terapia empírica. Então, similarmente, o que aconteceu com a troponina, a gente vê os estudos da procalcitonina se desenhando como um marcador. Então, aqui é só uma similaridade. Hoje, a gente usa a troponina como um marcador de injúria cardíaca, mas ela não nasceu assim, né? Ela nasceu pelo fato de que a CKMB era extremamente inespecífica e precisou de muitos estudos para a troponina ser utilizada como marcador de síndrome coronariana, e vários estudos, assim como a procalcitonina, demonstram benefícios tanto em prognóstico quanto benefícios para definir a terapêutica. Mas, claro, e da mesma maneira como a procalcitonina, ela não deve ser utilizada isoladamente, mas sim ela deve ser utilizada em conjunto com o quadro clínico do paciente com o eletrocardiograma. Então, a procalcitonina, da mesma maneira, tem que ser utilizada juntamente com o quadro clínico do paciente e com outros exames admissionais. Então, vamos ver aonde que a procalcitonina foi estudada. Todas as tabelas que eu vou apresentar agora para vocês, dos estudos feitos com a procalcitonina, foram retirados desse artigo aqui de 2020, que é um estudo de revisão sobre o uso da procalcitonina, bastante interessante, que eu recomendo para quem quiser ler. Então, vamos lá. Os primeiros estudos observacionais com o uso da procalcitonina, a gente pode ver que ela já foi avaliada em diferentes condições. Se a gente pegar aqui um resumo desses estudos, e aqui são resumos somente observacionais, a gente vê estudos datados desde 2011 até alguns artigos aqui mais recentes, de 2017, tanto estudos retrospectivos quanto estudos prospectivos, com um número de pacientes considerável. A gente tem estudos aqui até de 1.600 pacientes alocados. Quando a gente olha o cutoff da procalcitonina, ele é sempre utilizado um cutoff muito baixo, então em torno de 0,25, 0,5 nanogramas por ml, a não ser esse estudo aqui que usa um cutoff de 7, mas a gente vê aqui a diversidade de condições clínicas onde a procalcitonina tem sido estudada, para diagnóstico de pneumonia aspirativa, para diagnóstico de pneumonia comunitária, para diagnóstico de pacientes com bacteremias e hemoculturas positivas, para distinguir quadros infecciosos de erisipela de trombose venosa profunda, no cenário cirúrgico para infecções pós-operatórias intraabdominais, cirurgias cardíacas e infecções intraabdominais pós-cirurgias de cólon, mas também aqui para você tentar excluir com infecção bacteriana em pacientes com infecções virais como influenza, e essa parte já nos interessa um pouquinho, porque realmente desde as epidemias de influenza que a gente já viveu, a gente já tinha essa dificuldade de diferenciar o que era uma infecção viral e o que era uma infecção bacteriana.
Seguindo nessa linha ainda de estudos observacionais, só que aqui analisando o desfecho desses pacientes, da mesma maneira a gente tem estudos de 2011 até 2017, estudos observacionais, todos prospectivos, com um número grande de pacientes. Esse estudo aqui tem cerca de 7.000 pacientes alocados. Da mesma maneira, a gente vê cutoff da procalcitonina baixo, com exceção desse também que utiliza um cutoff de 7, mas quando a gente vai olhar o desfecho desses pacientes, a gente vê que os pacientes que tinham níveis séricos de procalcitoninas elevados tinham uma maior mortalidade. Então, aqui já definindo um papel aí de preditor da mortalidade desse biomarcador, que serve não só, talvez, para predizer a mortalidade, mas também para nos alertar que, em algumas condições, os pacientes podem ter desenvolvido infecções bacterianas que podem ter contribuído para a morte. Quando a gente olha para as revisões sistemáticas e meta-análises, então aqui a gente tem 3 meta-análises utilizando procalcitonina, e aqui é a parte que nos interessa, que é justamente para guiar antibiótico terapia. A gente vê aqui, obviamente, que os estudos devem estar se superpondo nessas meta-análises, mas a gente tem aqui cerca de 5.000 pacientes alocados, seja para o grupo da procalcitonina, seja para o grupo controle. Esse primeiro estudo a gente vê que não teve diferença na mortalidade, mas já nos mostra aqui que o grupo da procalcitonina teve uma redução no número de dias de antibióticos, e os 2 últimos estudos demonstrando aqui uma diminuição da mortalidade no grupo da procalcitonina, mas também demonstrando aqui uma redução no número de dias de antibióticos que esses pacientes utilizaram. Lembrando que esse último estudo, que é o que tem o N maior, tem um baixo grau de evidência, porque provavelmente tem uma grande heterogeneidade entre os estudos que foram incluídos nessa meta-análise. Quando a gente olha aqui a parte da procalcitonina de estudos randomizados, controlados no cenário somente de terapia intensiva, e aqui novamente para guiar a parte de antibiótico terapia, a gente vê aqui diversos estudos randomizados controlados, novamente com um número considerável de pacientes, e aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque esses estudos para guiar antibiótico terapia já nos mostram que a gente não deve fazer uma única medida da procalcitonina, mas sim medidas sequenciais, e aqui vocês vejam que o endpoint para você suspender o antibiótico era uma mudança do nível basal da procalcitonina. Então, a maioria dos estudos que utilizam cutoffs baixos, em torno de 0,5 a 1, mostram que se você tem 2 tomadas e o nível de sérico de procalcitonina continua baixo, ou você tem uma mudança do seu baseline, você estaria podendo suspender esse antibiótico. Então, todos os estudos para guiar o antibiótico nos mostram que a gente não deve se basear numa única medida da procalcitonina sérica. De qualquer maneira, quando a gente olha aqui para a média do tempo de duração do antibiótico, a gente vê aqui que tanto o grupo da procalcitonina quanto o grupo controle, a grande maioria dos estudos mostrou que a procalcitonina diminuiu a média de duração de antibiótico, com exceção de 2 estudos. Esse estudo aqui de 2013, onde o grupo da procalcitonina teve uma média de duração de antibiótico maior do que o controle, e esse outro estudo também de 2013, na qual o grupo da procalcitonina teve uma média de duração de antibiótico maior do que o grupo controle. Quando a gente olha para a mortalidade, que foi visto nesses estudos randomizados controlados em terapia intensiva, a gente vê que a grande maioria dos estudos não teve diferença na mortalidade no grupo procalcitonina ou controle, dados aqui na maioria dos estudos bastante semelhante com relação à mortalidade. Então, talvez aqui esses estudos randomizados controlados nos mostrando que, apesar de não haver diminuição da mortalidade, mas a gente consegue encurtar a duração do antibiótico em cenário de terapia intensiva se a gente puder estar utilizando esse biomarcador. E aqui eu trouxe para vocês essa revisão
do início de 2020, mas estudos com procalcitonina que ainda estão em andamento. Um estudo aqui que, na verdade, a procalcitonina está sendo testada justamente para suspender os antimicrobianos e analisar diferenças de incidência em infecções por Clostridioses difficile e também na incidência de infecções por bactérias multiresistentes. Então, aqui claramente tentando demonstrar que a redução do tempo de antibiótico reduziria os efeitos adversos que a gente teme. Esse outro estudo aqui, que é o estudo também randomizado, controlado, tentando colocar tanto a procalcitonina quanto a proteína C reativa para diferenciar pneumonia comunitária. E esse outro estudo aqui tentando comparar a eficácia de azitromicina versus placebo em pacientes com infecção do trato respiratório inferior e que tenham níveis de procalcitonina abaixo, tentando justamente aqui diferenciar as infecções de trato respiratório inferior virais de infecções bacterianas, na qual o diagnóstico é bastante complicado. Então, até então, a procalcitonina vinha sendo utilizada justamente nesse cenário de preditor de mortalidade e guiar antibiótico terapia. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, de 2007 até 2015, houve um aumento da solicitação de procalcitonina de 11,7% nas unidades de terapia intensiva. E eles estimam que a procalcitonina seja solicitada em 1 para cada 20 adultos admitidos em cenário de terapia intensiva. E que em pacientes com sepse, cerca de 18% dos pacientes têm pelo menos uma medida de PCT e 30% dos pacientes têm medidas sequenciais de procalcitonina. Com relação ao que as sociedades recomendam, em 2015 o Reino Unido não aprovou o uso da procalcitonina como um biomarcador para diagnóstico de sepse. A Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, em 2016, não recomendou o uso da procalcitonina para ajudar no diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica, porém, no mesmo ano, o Surviving Sepsis Campaign endossou o uso da procalcitonina para retirar os antimicrobianos em pacientes com diagnóstico de sepse. E em 2017, o FDA aprovou o uso para sepse, principalmente nas unidades de emergência, justamente para diferenciar a infecção de trato respiratório, novamente aqui tentando fazer o diagnóstico diferencial entre infecções virais e infecções bacterianas. Então, a gente tinha a procalcitonina sendo utilizada nesse cenário, até que surgiu a COVID, com uma rápida disseminação mundial. Então, o terceiro ponto que eu queria abordar com vocês é justamente, será que esse biomarcador que a gente já conhecia tem alguma utilização na COVID? E o que a gente tem de dados disponíveis de procalcitonina na literatura nesse cenário? Então, coloquei aqui para tentar buscar estudos publicados, quando coloca no PubMed procalcitonina e COVID, eu achei 562 artigos, ou seja, uma gama muito grande. Mas quando a gente vai ver esses artigos, a maioria desses artigos colocam a procalcitonina como dois cenários. O primeiro, que seria justamente para estimar prognóstico e gravidade do paciente, e no segundo cenário, que é o que nos interessa, que é o biomarcador para a gente ter práticas melhores de antimicrobial stewardship. E se eu colocar no PubMed procalcitonina, COVID, stewardship, a gente vai encontrar somente 9 artigos publicados, então até aí, domingo, quando eu fiz essa busca. Então, eu vou me deter um pouquinho aqui nesses dois cenários, tanto de prognóstico quanto de stewardship, mas como uma boa controladora de infecção, eu vou falar um pouquinho mais na utilidade da PCT para diminuir o uso de antibiótico no COVID, que a gente tem visto aí consumo de antimicrobianos em pacientes, principalmente em unidade de terapia intensiva, bastante elevado. Então, vamos lá. Começando com prognóstico e gravidade, esse é um trabalho mostrando realmente o nível de procalcitonina em pacientes com COVID. Quando a gente olha aqui, pacientes com quadro moderado, níveis de procalcitonina são menores do que meio. Quando a gente olha
níveis de procalcitonina em pacientes graves, os níveis de procalcitonina começam a aumentar e chegar aqui em torno de 0,5. E quando a gente olha para pacientes críticos em unidade de terapia intensiva, os níveis de procalcitonina começam a se elevar. Quando a gente olha a evolução da procalcitonina em pacientes com COVID, na admissão, os pacientes que tiveram alta tinham alguns níveis de procalcitonina elevados, mas quando a doença melhora, o nível de procalcitonina realmente tende a diminuir perto da alta desse paciente. Pacientes que internaram com COVID e que tinham procalcitonina maior que 0,1, também tenderam a ter, durante a sua alta, a queda no nível de procalcitonina. E quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente vê que pacientes que evoluíram para óbito e que tinham níveis de procalcitonina normais durante a admissão, quando eles tiveram perto do óbito o nível de procalcitonina medido, a tendência é que o nível de procalcitonina elevou na última medida, quando o desfecho era óbito. Então, obviamente, aí mostrando a procalcitonina como um fator prognóstico de gravidade, mas a pergunta que a gente faz é, será que esses pacientes evoluíram a óbito porque eles tinham uma infecção, uma superinfecção bacteriana, e por isso o nível da procalcitonina estava elevado? Quando a gente vai olhar outro trabalho, e esse trabalho aqui é focado no stewardship, esse trabalho mostrou uma utilidade bem limitada da procalcitonina em identificar infecções bacterianas comunitárias no COVID. Então, aqui eles estavam tentando buscar a co-infecção. Quando o paciente chega para a gente, ele chega só com COVID ou ele tem uma co-infecção bacteriana. Então, esse trabalho analisou 2.443 pacientes, nos quais 148 tinham co-infecções bacterianas, e a média da procalcitonina foi significantemente maior nos pacientes que tinham essa co-infecção. Então, aqui a gente pode olhar, quem tinha infecção bacteriana teve uma média de procalcitonina em torno de 13, variando até 51. Quem tinha bacteremia, nível de procalcitonina de 34 até 85. E quem não tinha infecção, nível de procalcitonina variando de 2 até 15. Mas, mesmo assim, vejam que quem não tinha infecção bacteriana também tinha procalcitonina elevada. Então, esse trabalho que utiliza o cutoff de 0,25,5 não foi capaz de identificar com infecção bacteriana. Mas, é claro, ele serve para nos ajudar a excluir a infecção bacteriana. Esse outro trabalho, também focado no stewardship, demonstra o consumo de antimicrobianos em pacientes com COVID e que tinham a dosagem de procalcitonina. Então, quem tinha procalcitonina normal, menor que 0,25, teve esse consumo de antimicrobianos. A barrinha amarela é qualquer antimicrobiano e a barrinha azul é o consumo de meropenem. E pacientes que tinham procalcitonina elevada e COVID tiveram um consumo bem maior de antimicrobianos, de qualquer antimicrobianos, e com consumo maior também do meropenem, que foi o objetivo desse estudo. Então, é claro que as pessoas tendem a valorizar os níveis maiores de procalcitonina, tentando correlacionar com infecções bacterianas. Esse trabalho aqui é um trabalho bastante interessante, feito em unidades de emergência, justamente colocando a procalcitonina como um biomarcador para diferenciar a COVID de co-infecção. Então, eles analisaram 127 pacientes. Quando o paciente chegava na emergência e tinha critério de sepse, eles davam o antibiótico ou não davam se não tivesse o critério de sepse. E se o paciente fosse ficar internado, eles queriam diferenciar se tinha infecção bacteriana ou se era só COVID-2019. Então, o que eles fizeram? Eles primeiro foram olhar quadro clínico do paciente. Então, se o paciente tinha escarro, se o paciente tinha uma radiologia com consolidação lobar, ou se o paciente tinha neutrofilia, era muito provável ele ter uma co-infecção bacteriana. E se ele tinha a apresentação clínica de COVID, que era febre, mialgia, persistência de sintomas gastrointestinais, infiltrado em vidro fosco e linfopenia, eles escolhiam a procalcitonina. Se a procalcitonina
procalcitonína fosse elevada, continuava o antibiótico, se a procalcitonína fosse baixa, eles paravam o antibiótico. E o que eles viram nesse trabalho? Nenhuma diferença de mortalidade com relação aos pacientes que suspenderam o antibiótico. E esse outro trabalho, também aqui analisando 99 pacientes, sendo que desses 99, 32 tinham infecção bacteriana secundária, eles conseguiram tentar ver a acurácia da procalcitonina, que é esse gráfico daqui, e aqui a acurácia da proteína C reativa. Então, aqui a gente vê que a procalcitonina, para diagnóstico de infecção bacteriana secundária, teve uma acurácia de 87%. Aqui a gente vê especificidade com a sensibilidade, e a proteína C reativa, uma acurácia de 85%, fazendo cruzamento aqui dos níveis de proteína C reativa e de procalcitonina com relação à especificidade e à sensibilidade. E esse último trabalho de stewardship com procalcitonina em COVID é uma meta-análise que reuniu 14 estudos e cerca de 3.500 pacientes, nas quais, quando eles analisaram o desfecho de gravidade de doença, os pacientes que tinham procalcitonina elevada tiveram maior gravidade de doença. Quando eles analisaram desfechos de eventos adversos, também a mesma coisa, a procalcitonina elevada contribuiu para piores desfechos, e quando eles analisaram aqui incidência de infecção bacteriana secundária, quem tinha nível de procalcitonina elevada também teve maior incidência de infecção bacteriana secundária. E aí, então, queria mostrar para vocês qual que é a nossa experiência no Instituto Central. Então, a gente realizou um trabalho que foi publicado aí em 2021, tentando correlacionar a procalcitonina como um biomarcador para o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica nos pacientes com COVID. Então, obviamente, a gente sabe que as características clínicas da COVID são muito semelhantes às pneumonias associadas à ventilação mecânica. O paciente está no ventilador, o paciente tem febre, o paciente tem leucocitose, o paciente tem aumento da resposta inflamatória, ele tem alteração radiológica, e a gente, como controle de infecção hospitalar, tinha e tem ainda enorme dificuldade em saber se ele está piorando por conta de uma infecção bacteriana ou se ele está realmente piorando porque ele está na fase inflamatória da COVID. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a procalcitonina como biomarcador especificamente na PAV. Então, o Instituto Central se transformou no Instituto Único para COVID. Em 2020, a gente tinha 11 unidades de terapia intensiva com 150 leitos de UTI para a COVID, especificamente, e a gente conseguiu analisar, então, 73 pacientes que estavam em UTIs com diagnóstico de COVID no período de abril até junho de 2020. E o que a gente fez? Quando o paciente em UTI tivesse os critérios de PAV, e a gente segue até hoje os critérios do CVE, que é piora radiológica, febre, leucocitose, piora da relação PF, a gente coletava, então, uma amostra da procalcitonina, junto com hemoculturas e coleta da secreção traqueal, introduzia o antimicrobiano de forma empírica, baseado nos dados da nossa epidemiologia local, e depois a gente fazia mais 2 coletas em dias subsequentes da procalcitonina. Se o paciente tivesse a procalcitonina menor que 0,5 em pelo menos 2 amostras, o antibiótico que foi dado aqui inicialmente era suspenso. E quais foram os resultados que a gente encontrou? Então, desses 73 pacientes analisados, 28 tinham um critério de pneumonia associada à ventilação mecânica, e 45 não fecharam critérios de pneumonia associada à ventilação mecânica. Quando a gente olha aqui a comparação em quem tinha pneumonia e quem não tinha, a gente quase não vê nenhuma diferença estatística significante, incluindo aqui imortalidade. Tá? A mortalidade, apesar da mortalidade ser maior no grupo de pneumonia associada à ventilação mecânica, a diferença estatística não foi significante. Mas o que a gente encontrou foi realmente quem tinha pneumonia associada à ventilação mecânica teve o nível sérico de procalcitonina muito mais elevado do que quem não tinha. E esse foi a única variável que a gente achou significância estatística.
E também calculamos aqui a acurácia da procalcitonina nesse cenário, e a gente achou aqui 71% de acurácia, fazendo cruzamento aqui da especificidade com a sensibilidade. Então, como conclusão desse trabalho, a procalcitonina foi um biomarcador bastante pertinente para o diagnóstico, se mostrou bastante útil na suspensão dos antimicrobianos e parece também poder ter um papel aí no prognóstico de doença grave, mas, é claro, a necessidade de mais estudos para definir esse papel no prognóstico. E como uma conclusão da procalcitonina no COVID, especificamente, essa é a minha opinião, eu acho que ela é um biomarcador muito útil para infecções bacterianas. Ela não serve para o diagnóstico, mas ela serve para a exclusão, então a gente consegue dizer que se você encontra níveis baixos, talvez o paciente não tenha infecção bacteriana. Ela pode, e a gente vê muitos estudos demonstrando que ela é uma ferramenta muito útil para você suspender os antimicrobianos e, com isso, levar à diminuição do consumo, e isso pode ter um impacto na incidência de germes multiresistentes, mas a gente tem que lembrar de alguns cenários. Então, a gente não pode trabalhar com uma única medida, a gente precisa pelo menos 2 medidas, 3 medidas sequenciais. O cutoff ainda é um dilema na literatura, mas a maioria dos trabalhos utilizam um cutoff menor que meio, e mais do que isso, a gente precisa ter a procalcitonina disponível no nosso hospital, né, para poder utilizá-la como uma ferramenta útil. E aí eu fui, então, porque eu sei que muitos hospitais não têm essa disponibilidade, o custo de um exame de procalcitonina é em torno de R$60, tá? Não é um exame carésimo, mas também não é um exame tão barato assim. Tá bom? Então, eu queria terminar a minha apresentação agradecendo e colocando que essas figurinhas aqui representam um pouquinho do meu sentimento hoje, né? Então, o que a gente quer? Vacina para todo mundo, que a gente tenha drogas eficazes, o uso da máscara importante aí na nossa vida e que a gente tenha um pouquinho de mais amor para a nossa humanidade. Muito obrigada. Queria agradecer a André e a Thaís, que tem algumas perguntas e dúvidas aqui no chat. Começando com o André. André, até uma dúvida que surgiu aqui no grupo do HC. Quando você apresentou aqueles dados de co-infecção, você apresentou 20% e 8%, e as pessoas ficaram em dúvida. O que significa o 20% e o que significa o 8%? Então, assim, ó, 20% a gente encontrou, assim, co-infecções com 2 ou mais vírus, não necessariamente SARS-CoV-2 e outro vírus. Então, por exemplo, influenza A e essencial respiratório, né, ou influenza A com rinovírus. Esses são os 20%. Quando a gente pega co-infecção do SARS-CoV-2 com qualquer outro vírus, aí isso cai para 7 a 8%. Tá? Eu não fechei todos os dados ainda, mas não deve ficar muito além disso. Então, com o uso desse painel, que ele combina a detecção do SARS-CoV com os demais vírus, aí a gente está vendo, assim, realmente o SARS-CoV-2 com outros vírus, né? E muito em crianças, tá? Então, estou levando os dados epidemiológicos, tem bastante co-infecção em criança, assintomática, geralmente, né? Cujos pais estão com Covid ou tiveram Covid, né? Então, é isso que a gente tem visto quando a gente liga lá para os pediatras e conversa com eles. Uma outra pergunta em relação às bactérias. Foi muito baixa, né, a co-infecção por bactéria usando os painéis, no Foi. né? Foi. Eu estou tentando fazer um levantamento, que assim, eu tenho todos os pacientes que fizeram Covid aqui conosco. Eu estou tentando fazer um cruzamento sem ser painel, tá? Dessas co-infecções. Não consegui, vai ser o trabalho de uma aluna de iniciação científica aqui nossa, e a gente vai tentar ver essa co-infecção do paciente SARS-CoV-2 com outros tipos de bactérias na secreção traqueal. Aí eu vou cruzar cultura com o SARS-CoV-2, né? Mas a gente sabe, né? A gente tem visto muita co-infecção lá por pseudo e acineto, né? Que está explodindo no hospital, e esses acinetos multiresistentes aí que tem deixado todo mundo desesperado, né? Todos desesperados. E, André, você tem visto aumento de co-infecção por influenza agora em 2021? Não, co-infecção por influenza ela é baixa,
tá? Com quem que ela com infecção com SARS-CoV está ocorrendo mais? Ela está ocorrendo mais com VSR, né? Então, nesses meses que precederam agora o inverno, né? O finalzinho de outono, muita criança com infecção com VSR e muito rinovírus, tá? Tem muito rinovírus. Então, assim, a gente vê bastante, tá? Mas tem tem um pingado com adeno, tem 2 ou 3 pacientes com para-influenza juntos, mas uma coisa que eu não vi são 2 coronavírus juntos, tá? Então, nessa população aqui de 7, 8%, eu não vi 2 coronavírus juntos. Então, assim, eu vou aumentar um pouquinho a amostragem disso, mas, assim, a infecção pelos coronavírus, né, diferentes, né, elas meio que ocorrem em momentos distintos, mas não conjuntamente. Thaís, tem algumas perguntas para você. Não sei se você está vendo aqui no chat. Tô vendo sim. Você Então, quer responder? Vamos lá. Estão perguntando aqui qual foi o intervalo de tempo que a gente usou para dosar a procalcitonina. A gente utilizou 3 dias consecutivos, tá? Então, quando a gente fazia o diagnóstico clínico radiológico suspeito de pneumonia associada à ventilação mecânica, coletava procalcitonina, hemocultura, secreção traqueal e introduzia antibiótico. E aí, no dia seguinte, repetia a procalcitonina, no outro dia, repetia a procalcitonina. Então, no terceiro dia, ou no quarto, quando a gente tinha as 3 dosagens da procalcitonina, em 2 medidas, pelo menos 2 medidas, a procalcitonina era menor que meio, a gente suspendia o antimicrobiano. Se a procalcitonina fosse maior que meio, o paciente seguia com o curso de antimicrobiano. E foi essa análise que a gente fez, que não mostrou diferença na mortalidade, mas quem realmente tinha PAV confirmada microbiologicamente, porque a secreção traqueal foi positiva e tinha todos os critérios, a dosagem sérica de procalcitonina foi maior do que quem não tinha o diagnóstico da PAV. Então, o intervalo foi 3 dias sequenciais, tá? Tanto que depois desse trabalho a gente ainda continua utilizando a procalcitonina, só que a gente tem uma certa regulação no pedido, para não deixar solto e as pessoas saírem pedindo para infecções que já são supostamente bacterianas. Pedido da procalcitonina fica ou na CCIH ou com o grupo da Infecto, tem um carimbinho procalcitonina e eles têm que vir buscar, discutir o caso e a gente, então, fornece a procalcitonina para poder depois guiar a suspensão dos antimicrobianos, tá? Então, o valor da procalcitonina que a gente utilizou foi meio, nosso ponto de corte foi meio, e acho que tem uma pergunta aqui falando de novo da relação entre a sensibilidade, especificidade e a proteína C reativa para a infecção bacteriana. Então, a gente faz uma curva ROC, né, colocando os níveis que a gente encontrou de procalcitonina e o quanto que ele foi de sensível, de específico para os casos confirmados, e a gente, então, consegue chegar na acurácia. O nosso trabalho deu 71% da procalcitonina, e o outro trabalho que eu mostrou 85% para procal, e 87% para procal e 85% para proteína C reativa, que é outro biomarcador que pode ser utilizado, que a gente colhe normalmente e a gente usa, né? Só que a PCR aumenta em várias situações, não só com a infecção bacteriana. Então, ela também tem muito mais falso positivos do que a procalcitonina. Tá? E o valor que a gente tem utilizado é meio de nanogramas por ml. Tem uma pergunta aqui sobre o uso do Tossi, né? Aí eu até a gente está seguindo, né? Isso, e a gente está pedindo a procalcitonina, tá? Para descartar infecção com infecção bacteriana antes do uso, tá? A gente terminou deixando... Mas é que a gente tem utilizado o tocilizumab muito pouco, né, Silvia? Mas quando sim, usa, realmente tenta descartar que tenha com infecção bacteriana, então realmente escolhe a procalcitonina. E usa também a proteína C reativa, que aqui no nosso protocolo ficou, se proteína C reativa em ascensão ou maior que 75, aí também seria usado. E para avaliação de infecção secundária, com dosagem de procalcitonina, para poder prescrever, teria que ser abaixo de 0,5, tá?
que seria sem evidência de co-infecção, para poder usar o Tocil, que alguém perguntou aqui, né? E aí eu queria perguntar novamente para o André, você tem disponível, então, esses métodos rápidos, pelo que eu entendi da sua apresentação, você tem o GeneXpert, e você está usando o LAMP também, né? Isso, nós estamos... Vocês estão vendo? Acho que ficou meio estável. Bom, o GeneXpert nós utilizamos para os pacientes cirúrgicos, pacientes mais graves, né? E o LAMP, na verdade, assim, nós começamos usando muito o GeneXpert, mas o que acontece o GeneXpert, pela falta de insumos escassos, a gente começou a procurar outras técnicas. Então, o que nós fizemos? Nós direcionamos toda a demanda do centro cirúrgico para o LAMP, tá? Que ele tem uma sensibilidade menor, porém, o que acontecia com o GeneXpert? A sensibilidade do Expert dos métodos todos, Roche e tal, é o mais sensível, tá? Ele detecta menos número de cópias do que os outros métodos. E aí você acaba liberando detectado aqueles pacientes que tiveram, sei lá, Covid há 30 dias. Então, com certeza, quantidade de vírus muito pequenas, né? Então, positiva só um gene, o outro no positiva, lá no CT quase negativando. Então, a gente começou a ter muitos problemas, né, com isso, e a gente sabe que, né, já tem vários trabalhos demonstrando que quando a gente tem um CT muito alto, assim, esses CTs muito elevados, basicamente a gente não tem cultura viral positiva, então não tem uma excreção viral, né? E além disso, quando a gente tem CTs de 40, 42, que são CTs extremamente elevados, com apenas um gene positivo, você não reproduz em nenhum método. Então, você nem sabe se isso realmente, né, é um positivo mesmo. Então, o LAMP, ele ajudou muito a gente nesse sentido para o paciente cirúrgico e nos pacientes com PA também. Do PA também, né, que já exclui lá o SARS-CoV no sintomático. O problema é que ele não tem cobertura de convênio, tá? Eu ia perguntar o custo dele também, André, que provavelmente é mais barato, né? Olha, se você... Não, porque o LAMP in-house, né, que seria usar a mesma metodologia, mas sem ser comercial, usando só um termobloco, termina saindo por R$20, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas têm esse grande problema, que é o pronto-socorro, que nós também estamos enfrentando, né, Thaís, lá no Hospital das Clínicas, a gente até implementou o teste de antígeno, porque o paciente chega no pronto-socorro e aí precisa separar em área COVID e não COVID, agora que o Instituto Central já tem área não COVID, e o LAMP seria, então, de grande utilidade, porque também termina tendo um resultado muito rápido, né? Então, esse LAMP da Abbott, que é comercial, seria de grande utilidade nessa situação. O problema é que ele não é muito barato, tá? Ele quase fica o preço do GeneXpert, por quê? Porque o resultado sai em 20 minutos. Né? Então, ele é quase um teste rápido molecular. Então, o preço é meio que parado até um pouquinho mais alto do que o molecular rápido, tá? Do GeneXpert. Ou, por exemplo, né, de outros métodos rápidos que a gente vê por aí. Mas, assim, ajuda bastante, né? Ele ajuda bastante, essa amplificação isotérmica. Tá? Os métodos in-house de LAMP são bem mais baratos, né, que os R$20. Mas hoje, só para vocês saberem, método de PCR, a gente tem que buscar, porque tem alguns métodos que saem assim, por 40, 50 reais, entendeu? Métodos de PCR que não são tão manuais, né? Tem kits já que estão à venda que estão mais baratos, tá? Do que no começo. Então pesquisem que dá para oferecer PCR mais barato. Perfeito. Eu acho que já são questões aqui. Quer responder mais alguma pergunta, Thaís? Porque tem Vamos lá. Estão perguntando, o Gilberto está perguntando opinião do uso da procalcitonina no início da terapia, com uma dosagem basal, e depois 7 a 10 dias após para descontinuidade do antibiótico. Gilberto, eu acho que nesse cenário ela tem pouca utilidade, porque a incidência de co-infecção bacteriana no início do quadro de COVID é muito raro.
André tem os dados aí, acho que os hospitais também, a co-infecção bacteriana inicialmente é muito rara, então eu não gastaria o dinheiro fazendo procalcitonina. A gente não tem dado antibiótico inicial nesse paciente, a gente dá o antibiótico depois se a gente suspeita de uma infecção secundária. Então, ou uma pneumonia associada à ventilação mecânica, ou uma bacteremia, porque os doentes translocam de trato gastrointestinal. Então, eu prefiro, e a gente deixou isso de conduta também no HC, a procalcitonina não no momento que o paciente chega, mas se ele tem uma suspeita de uma infecção bacteriana secundária, eu acho que você aplicaria melhor o recurso, tá? Tem uma pergunta aqui também do Alexandre, perguntando se diferencia gram-negativo de gram-positivo. Não li nada sobre isso, Alexandre, a infecção bacteriana, tanto faz coco gram-positivo ou bacilo gram-negativos, ela vai estar aumentada certamente numa infecção bacteriana. E aí tem uma pergunta do Vitor falando a respeito do cutoff da procalcitonina. Se acha que poderia utilizar um cutoff maior de 2? Eu tenho dúvida no cutoff realmente, mas todos os trabalhos, porque ela é indivíduo saudável muito baixo, os trabalhos iniciais mostram que a procalcitonina em indivíduo saudável é 0,1. Então, ela realmente é muito baixo. Então, não acho... pouquíssimos trabalhos que utilizam um cutoff de 7, eu não sei de onde que eles tiraram esse cutoff de 7, mas a maioria dos trabalhos é 0,25 ou meio, e talvez até um pouquinho, até 1, cutoff de 1, agora cutoff de 2, realmente eu não sei se a gente poderia aumentar esse cutoff, eu acho que não tem tanto esse respaldo na literatura. Aí tem uma pergunta aqui de... febre persistente, procalcitonina baixa, pouca secreção, mesmo assim se suspende o antibiótico. A gente suspendeu, né? A gente suspendeu o antibiótico, não teve diferença na mortalidade, mas é claro, se você tiver uma hemocultura positiva, aí não tem jeito, você nem precisa da procalcitonina. Eu acho que tem uma última pergunta aqui, que é de... tem tanta pergunta aqui que estou passando. Mas aí a gente termina aqui com essa última, que é de procalcitonina com infecção fúngica. Sim, tem trabalhos com aspergilose, ela também aumenta, mas ela costuma ser um biomarcador um pouquinho mais tardio. Existem trabalhos que comparam a própria interleucina 6 e a interleucina 8, são mais precoces que a PCT para aspergilose. Para cândida, não. Cândida, aí, ela é bem precoce e aumenta rapidamente. Tá? Mas eu acho que é isso, vamos encerrar, né? Já deixa eu só falar aqui, Silvia, desculpa, tem uma pergunta aqui perguntando da consulta pública para regularizar a procalcitonina junto à ANS. Se eu sei do resultado, eu não sei, vocês sabem? Não. Consulta pública para regularizar a procalcitonina, mas eu acho que ela... eu não sei, sinceramente, eu não sei. Uhum. Mas podemos procurar para ver se a gente tem algum resultado. O André que deve saber como é no ASP, você sabe? Então, aqui ainda não tem cobertura, tá? Alguns associação à parte com o hospital, mas realmente não tem no hall da ANS. Eu não sei como que está essa consulta pública, não sei se tem alguém das empresas aí assistindo, que talvez eles saibam alguma coisa, tá? Em relação aos painéis, também não tem cobertura de convênio, tá? Esses painéis moleculares, que eu vi uma pergunta também aí no chat. E aí, realmente, a negociação ou é feita de convênio a convênio, porque tem convênio que até negocia com o hospital, mas no geral o painel ele é particular, tá? Os preços variam aí de 800, 900 a R$1.200 o painel. Perfeito. Então é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a Thaís e o André, foi excelente. Eu acho que o grupo participou bastante também, dos participantes, né? Então, muito obrigada. E muitas novidades nessa área de diagnóstico e também de biomarcadores, né? E precisamos trazer isso também para os hospitais públicos, né? Que o HC tem dessa possibilidade de fazer pesquisa, mas nós não temos disponível o FilmeArray nem os outros painéis na maioria dos hospitais públicos e tampouco a PCT, né? Então, eu acho que
A procalcitonina, por isso que eu fui ver o preço, tá? Porque a gente está tentando implantar no servidor, e aí o preço lá está em torno de 60 a 66 reais. É claro que quando mais exames você faz, menor o preço, né? Mas é em torno de 60 a 66 reais para hospital público. Talvez para o privado aí tenha um pouquinho de diferença, né, André? Dependendo do kit que você utiliza, né? Mas é em torno disso mesmo, Thaís. Ok. Tá certo, então. Obrigada, boa noite a Obrigado. todos. E agradecer novamente a Thaís. E o André, esse dado que você tem é ouro, hein, André? Vamos ver se eu Publicar consigo isso. correr. Tem que publicar, viu? De co-infecção, muito importante. Não, com E certeza. também essa questão de não termos influenza, né, Thaís? Que essa é uma pergunta que sempre surge, e realmente parece que o rinovírus, o essencial vírus, né, é que dominaram aí 2020 e aparentemente vai acontecer a mesma coisa em 2021. E o B fez assim, né? O B subiu muito também. Os Estados Unidos mostrou esse dado, né? E acha-se que, em parte, foi o uso de máscara, o distanciamento social, teve um impacto grande aí na transmissão da influenza. Com certeza, com certeza. A gente percebeu isso nos exames também, na queda. Perfeito. Obrigada, gente. Boa Obrigado. noite. Tchau. Prazer em ver Boa vocês. noite. Boa noite.